Fábio, vamos falar aqui um pouquinho sobre a função do Estado na crise? Bora! A visão libertária. Isso aí. Primeiramente, Fábio, eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo que vai ver isso aí, saber quem você é direitinho, né? Então, fala aí um pouquinho de você. Bom, fui policial militar por 10 anos e aqui no Espírito Santo teve a crise da polícia militar, né? Da segurança Uhum. pública. E nesse período eu estava na Associação de Cabos e Soldados e depois da crise eu acabei conhecendo o libertarianismo. E dali para frente, conhecendo a ética libertária, eu vi que não dava para eu seguir em frente na minha profissão e decidi mudar de carreira, largando a carreira policial e agora pretendo seguir na carreira de advocacia para elisão fiscal em criptomoedas. E por enquanto estou ajudando em consultoria aí de criptomoeda, mas principalmente focar em atos libertários, em coisas libertárias. O Ancap Chaves até tem um vídeo, né, de você falando sobre seu caso na PM, né, como libertário. Sim, Eu até achei demais aquele vídeo, cara. aquele vídeo. 700 e poucas visualizações. Isso, aquele vídeo acabou sendo muito acessado por causa da, da incongruência dele, né? Do PM libertário, uma pergunta, PM libertário. E eu acho que o essencial é isso nas pessoas, né? Delas estarem buscando ser congruentes, independente delas se tornarem no final libertários ou de qualquer espectro político, elas buscarem principalmente serem verdadeiras com elas, serem congruentes com os atos e as falas. Concordo com você plenamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que conhece e defende seriamente como você, mas tem muita gente que não conhece o libertarianismo, confunde muito liberalismo com libertarianismo. Explica um pouquinho pra gente aí. O libertarianismo tem como você chegar nele através de várias questões, filosófica, utilitária, mas só que a base acaba sendo a ética, né? O fundamento ali do libertário é que ele é contra qualquer início de agressão, né? Qualquer agressão, qualquer início de violência contra pessoas pacíficas. Isso ele não aceita nem de uma pessoa, nem de um grupo, entendeu? Então, todas as pessoas ali Uhum. é uma ética kantiana que a gente fala, né? A ética ela acaba sendo universal e servindo para todo o tempo. O que serve de lei para mim, serve de lei para um grupo ou para qualquer outra pessoa. Então, por isso Sim. até que tornaria impossível ter um monopólio coercitivo, ter um Estado, porque o Estado ele se baseia nessa questão de um grupo ter direitos maiores do que outros, né? Um grupo poder reger a vida de outros, independente da aceitação desses, né? E o libertário acaba sendo contra isso. Mas não seria, E mas não é contra, aquela velha frase, né? tô É vendo, roubo. tá igual o Chaves. Mas não é contra É, governo, não é contra governo, se deixar bem claro. Libertário é contra Estado. Governo pode ter vários governos, várias governanças privadas em livre concorrência. e aquela frase lá, explica pra gente também, imposto é roubo. É, a própria definição, é porque a gente tenta justificar, mas a própria definição do roubo é idêntica à do imposto. Aham, Ela depende apenas do grupo, entendeu? sim. O, quando eu trabalhava na polícia, eu via muito caso assim, igual. Isso me chocou nas primeiras vezes que eu entrei, né? Em 1º de maio, e chegar nas casas e ver que tinha casa que era abandonada pela família porque a facção lá, os criminosos, mandava a família embora que ia usar aquela casa. Entendeu? Isso aí, Entendi. isso me assustava, assim, ver aquela realidade que não era normal antes da polícia eu imaginar isso. Mas só que hoje eu consigo olhar para Uhum. aquilo e eu vejo que o ato é idêntico ao ato que acontece com o Estado em si. Entendeu? O fato de eu ser obrigado a cumprir regras por eu estar morando nesse território, não por eu ter assinado algo. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de a gente entrar totalmente no assunto. Quando alguém pergunta se posto é roubo, eu também acho que é roubo, mas eu uso o seguinte argumento, né? Eu queria saber se é certo. Se alguém chega para você, aponta uma arma na sua cabeça e fala se você não dá o dinheiro que você tem e ela vai te agredir, é roubo, né? Sim. E se declara como roubo. Agora, quando o Estado ele chega para você, ele te obriga a pagar uma taxa, e se você não pagar, você vai ser preso, isso também é roubo. Exato.
Então é um argumento que eu uso diariamente falando sobre imposto erro. Sim, porque a diferença é apenas a demora que vai chegar até a violência. Mas toda Uhum. legislação, ela chega até o ponto da violência, entendeu? Porque, igual essa questão do isolamento, quando você proíbe pessoas de irem para a rua e quer uma lei para isso, você está impondo violência àquela pessoa. Porque uma lei sem violência, uma lei sem coerção, é apenas uma orientação, é só uma... Sim, Mas todas as leis elas servem com a violência. Se a pessoa não cumprir, vai ser aplicado a violência, gradativamente. entendi. Então vamos começar aí o nosso papo. Vai ser um papo mais ou menos que eu vou te perguntar e você vai responder pra gente. Ótimo. O que que o libertarianismo acha da função do Estado na economia, começando? Eu diria que o... Economia na crise também, desculpa. Sim, sim. Eu diria que a economia, o livre mercado, ele acaba funcionando como um formigueiro, né? Se você olhar para um formigueiro, ele está em plena ordem ali, está tudo funcionando perfeitamente. Mas se chega alguém com alguma Uhum. arrogância e fala, pô, eu acho que esse formigueiro tinha que ficar mais arredondadinho, e eu mexo para ficar mais arredondadinho, vira um caos. E quanto mais eu mexo, Sim, mais caos vira aquilo. Assim acaba sendo o Estado na economia. Quanto mais ele vai intervindo, pior a situação. E se ele parar de mexer e ficar e sair, o formigueiro vai demorar um pouquinho, mas ele vai voltar à sua ordem espontânea, vai voltar à sua normalidade. show. E nessa crise, a gente está vivendo uma pandemia, né? São mais de 2 milhões de casos confirmados no mundo e mais, eu acho que, se não me engano, 1.500 mortes no Brasil, ou 1.200, um valor assim, um número assim. E eu queria que você falasse: o Estado está intervindo de forma certa ou de forma totalmente errada, né, nessa pandemia aí, nessa crise da saúde? Primeiro eu vou pela questão lógica de quem está tomando as decisões. São pessoas que eles conseguem sobreviver pela própria inteligência ou eles precisam pegar o dinheiro dos outros à força. Se quem está tomando a decisão é uma pessoa que você não consegue pagar pelo serviço dele voluntariamente, é uma pessoa burra. Se fosse uma pessoa capacitada, ela não precisaria entrar no meio político. O próprio meio econômico geraria mais lucro para ela. E o meio Uhum. político, ele acaba funcionando de forma que quanto mais no meio econômico eu tenho que achar a solução que eu vou ganhar dinheiro com isso. No meio político eu preciso dos votos. Os votos me dão dinheiro. E o voto é um contrato de fidelidade por 4 anos. Então eu apenas preciso enganar aquela pessoa na hora da assinatura do contrato. E depois eu tenho 4 anos tranquilo. Então acaba trabalhando com a mentira política. Por isso que quando Uhum. a política entra, a verdade acaba saindo. Independente se estamos falando da ciência. A única coisa que a gente consegue, que eles vão falar que vai estar certo, é que 1 metro significa 1 metro. Só isso. Aquilo que é irrefutável. Mas só que quando ele passa dados de quantidade de mortes pelo Covid ou não, isso aí tem a parte humana. Então pode ter possivelmente uma indução aí, uma tortura de números por causa da via política. Ainda tem, e em falar de Salvador, tipo uma manipulação. Eu recebi até uma notícia do UOC agora, do site, que em alguns estudos dizem que tem mais casos de morte já no Brasil. Mas será que essas mortes são todas de Covid-19 ou eles acabam com problemas respiratórios transferindo essas mortes para o Covid-19, né? Não sabemos, porque quem está lá em cima que manda. É O exatamente Estado isso. está fazendo isso e a gente não pode fazer nada. É exatamente isso. Igual vou te passar, igual a divisão, passar a divisão das polícias que tem no Brasil, por exemplo. É a polícia militar, a polícia civil, aí depois vai para promotoria e vai subindo. Por que tá tão dividido? Porque em algum ponto eu vou conseguir corromper quando você atingir meu filho. Se você for prender meu filho, eu sou uma Uhum. pessoa rica, se eu não conseguir corromper o policial lá para liberar, militar, eu pego o policial civil. Se eu não consigo, eu vou subindo. Entendeu? Então, uma força dividida é uma fraqueza, não é uma força. Então acaba que a gente vê isso acontecendo também nessa questão do Covid aí, né? Que não é só uma pessoa que decide. Ali, se você botar as pessoas mais honestas no topo,
tem as pessoas que dão o atestado falando que aquela pessoa morreu de Covid. Aquela pessoa que deu o atestado, ela pode estar, por questões políticas, atestando todo mundo como Covid ou atestando ninguém como Covid por questões políticas. Não estou falando nem que é mais, nem que é menos. Eu estou falando que a gente nunca vai ter a certeza a partir do momento que a política entrou no meio. Cara, a gente até teve umas. Vou até citar a Semana da Corrupção que a gente fez lá no grupo Domingos Martins, né? Que, cara, a gente vê que a corrupção tá em tudo, velho. Em qualquer coisa que a gente fizer, a corrupção tá no meio, a política tá no meio. E quando ela entra, a política entra em qualquer situação, em qualquer setor, fica mais fácil de corromper. Foi isso que você falou e tá certíssimo. Eu concordo plenamente. É, e a corrupção, ela não prejudica o político, ela prejudica, assim, se você for o dono do seu próprio negócio e você fizer algum ato de corrupção, primeiro você vai ser necessário o Estado para te proteger. Mas só que se você fizer um ato de corrupção, o maior prejudicado é você. Mas enquanto o Uhum. governo, se ele age de modo corrupto, ele não é prejudicado, ele continua tendo aquela garantia, aquelas regalias que ele tem, né? Ou eu diria assim, a grande ilusão, né, a grande utopia que vem ser a teoria teoria do contrato social, ela vem reforçada com o argumento do Hobbes, né, de que o homem é o lobo do homem. Mas só que você Aham. botar uma matilha para tomar conta dos lobos é algo inteligente ou é algo burro? Se eu pego e vou fazer, ó, vocês aqui, esses 20 lobos, são mais fortes do que os outros, podem se alimentar melhores do que os outros lobos. Eu estou trazendo igualdade ou desigualdade? Entendeu? Eu divido essa matilha em 3 grupos. Esses 3 grupos eles vão brigar entre si ou eles vão se unir e vir contra a gente? Então a realidade é essa. A realidade é que os poderes são ligados e se unem contra o povo. Entendeu? A maior forma de enriquecimento do poder é imposto. E a maior forma de você perder seu dinheiro, você pode tentar gastar de qualquer outra maneira, com carro, com qualquer coisa, mas na sua vida nada vai te tirar tanto dinheiro quanto imposto. Então, eu queria também te perguntar outra coisa. O que o libertarianismo pode oferecer de ajuda para a crise com com a sua ideologia, com seus princípios? Para a crise econômica ou para a questão da saúde pública? Para a questão da Da saúde. saúde pública. Primeiro que o problema dessa doença, dessa pandemia, em si não é a pandemia. Você vê as próprias reações, é a tentação, a tentativa de controlar a quantidade de pessoas que vai para o hospital. Ou seja, o problema então é a Uhum. quantidade de leitos. Esse problema é algo novo ou a gente sempre teve problema de quantidade de leitos nos hospitais públicos? E por que esse problema surge? É a questão do controle central, da alocação artificial de recursos. A partir do momento que você tem uma tentativa de controle central ali dos recursos, você vai falhar, principalmente ele não trabalhando com preços. Que os preços que informam, cara, aqui está dando mais lucro, ou seja, aqui é mais necessário. Aí eu boto o meu produto aqui. Não, esse produto aqui está dando mais lucro lá. Aí eu coloco meu produto lá. Os preços me informam onde é mais necessário. Se eu não trabalho com sistema de preços, que é exatamente o que refuta todo o socialismo, então Aham. eu não consigo fazer que o hospital público funcione do modo correto. Então, o libertarianismo ele vem com a solução que é exatamente praticamente o laissez-faire, né? Deixa passar. Deixa os preços, deixa isso funcionar com os preços, porque funcionando com controle central nunca vai dar certo. Entendi. E eu queria, igual você começou falando que assim, uma briga de preço, mas também. Eu lembrei de mais um ponto que o libertarianismo Aham. tentou ajudar aí, não sei se está conseguindo, que nós entendemos que propriedade é só aquilo que pode ser entrado em disputa porque é escasso, ou é meu ou é seu. Se esse Uhum. celular, a partir do momento que você tenta pegar ele de mim, ele se multiplica, eu não tenho por que entrar em disputa por ele. Ele não pode ser Sim. considerado uma propriedade, entendeu? Então, propriedade seria aquilo que é limitado. Então, para o libertarianismo, a questão de ideias não é propriedade. Não existe propriedade intelectual. E o que ocorreu na Itália, Uhum. de que precisaram de respiradores e teve gente que imprimiu
na impressora 3D, respiradores, barateando aquele custo, resolvendo o problema, mas só que as proprietárias daquela a proprietária daqueles respiradores entraram reclamando da patente, entendeu? Então a Entendi. propriedade intelectual atrapalhou a solução, tá gerando mais mortes. Entendi. E outra, cara, isso que você falou agora foi muito bacana. E você começou falando sobre uma briga de preços que sempre há nas crises, né? Mas também existe a briga política. Cara, eu fico impressionado que no Brasil, vamos supor, está no meio de uma crise. E em vez de todo mundo se unir, igual você disse no negócio da matilha, em vez de todo mundo se unir para combater o vírus, para combater esse problema, não. A culpa é de um, a culpa é de outro. Se o outro não tivesse feito aquilo, é tudo certo. Por que existe isso, cara? É uma coisa totalmente necessária. Eu acho que as pessoas não olham para um bem comum entre a sociedade. Elas olham para o próprio. Para eles próprios. Não se olha no espelho. Ele não quer ver o reflexo do outro nele mesmo. Ele quer se preocupar com ele. Se ele tá bom, tô nem pro outro. É Exatamente. assim que funciona aqui. Exatamente, a política acaba sendo o pior lugar para isso, né? É, aqui fazendo uma crítica pontual a uma pessoa, mas só que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Rafael Lima. Ele tem dois vídeos, um vídeo falando de como os piores ascendem ao poder, e outro vídeo é falando Uhum. sobre os candidatos dele, entendeu? São coisas incongruentes ali. Ele é uma pessoa excelente, ajuda muito o libertarianismo, mas ele entra nessa incongruência muitas vezes. Mas de fato é isso, que as piores pessoas ascendem ao poder. Quem é que vai ser político? Não é alguém que vai lucrar mais pegando o dinheiro dos outros coercitivamente do que recebendo pelo seu valor. Com certeza vai ser alguém que vai lucrar mais pegando coercitivamente. Então já é alguém que tem uma tendência a uma arrogância fatal, né? De achar que o que ele é certo tem que ser imposto para as outras pessoas. Entendi. Não sei se você viu a última postagem criticando o governador Renato Casagrande, né, porque saiu aquela notícia até do Willis, do Instituto Liberal do Espírito Santo, do Lucas Polese, que ele fotografou e postou, eu até usei também. Ele falou que a partir da pandemia não foi criado nenhum leito em UTI na saúde pública. Eu fiquei olhando, eu fiz a postagem, fiz um tweet lá, e veio um sujeito falando de cesta básica, me criticar, falando que eu tava que eu não defendi, que eu tava defendendo o PT. Falei, rapaz, que o cara tá sendo totalmente coerente por ele me criticar sem saber o que eu defendo. É. A gente tem uma dificuldade, principalmente os libertários, né? Aconteceu uma situação aí complicada com o Paulo Cogos e as pessoas não entenderam, né? Mas é o seguinte, hoje no Brasil tem a questão do time azul e time vermelho e fica aquela briga. Os libertários, eles estão acima dessa briga. Eu não quero discutir se eu vou ser escravo do Bolsonaro ou escravo do Lula. Eu não quero ser escravo de ninguém, entendeu? Então, Uhum. essa polarização não deve existir para os libertários, né? Para os outros também. A gente tem que passar a entender mais que a gente tem que ser contra ideias e atos, não contra pessoas, né? A partir do Uhum. momento ali que a pessoa teve uma divergência de ideia com você, discute ali de forma firme, de forma veemente a ideia dela. Pode entrar numa discussão firme, mas só que te respeitando, né? Não te desrespeitando. Sem ad hominem. Igual esse caso com esse. Esse cara era até meu amigo. É ainda, eu não sou contra ninguém, sou inimigo de ninguém. Isso. Falou assim: tá, cesta básica, tá, você tá defendendo o PT, coisa assim, e você é tal coisa, você nunca trabalhou na vida. Eu falei, meu amigo, eu não ataquei a sua pessoa. É. Eu refutei o que você disse que não tem nada a ver com o que eu postei. E você vinha atacar a minha pessoa, você está sendo coerente com você mesmo. É isso aí. Aí o Mas cara, tem um o cara livro, acaba não sabendo o que falar e fala merda. tem um livro interessante do Schopenhauer que é sobre 38 formas de você ganhar um debate sem ter razão. E ele mesmo ele coloca no último argumento, na última forma, que é o ad hominem, que é você partir para agressão à pessoa, né? Você tentar menosprezar aquela pessoa e não o argumento dela. E infelizmente a gente vê isso de forma muito natural hoje em dia, né?
as pessoas não entenderem que as críticas são a ideias e atos e não a pessoas em si. Você citou a briga do lado do time azul, time vermelho do Brasil, e que os libertários estão acima disso. Eu vou mostrar um livro aqui, então, até para aconselhar as pessoas a lerem aqui, ó. Esquerda e Direita, Rothbard. Muito Quem bom. quer estudar um pouquinho sobre libertarianismo e saber aqui, ó, tá aqui, velho. Esse livro aqui é brilhante. O grande debate. Nossa! Esquerda versus direita também. Cara, e ó, é um livro tão pequeno, velho, que dá para ler tranquilamente. E é engraçado A que pessoa não quer. no caso do grande debate é que o Burke e o Paine eles foram num jantar juntos, conversaram de boa, viveram assim. Todo mundo fala que foi ótimo ali a conversa entre eles. E tempos depois eles estavam um como o cara forte da esquerda, o outro como o cara forte da direita, né? É essa compreensão de que eu não sou inimigo de uma pessoa, eu sou inimigo de uma ideia, né? E eu acho que é isso que o Paulo Sim. Cogos tentou passar ali e as pessoas tiveram dificuldade, né? Quando ele falou que o Dória, o É, problema dele não é, ele não deseja a morte do Dória, ele deseja o fim dos atos ditatoriais do Dória, né? porque também a ideia do Dória foi totalmente, cara, sem noção, querer rastrear as pessoas por meio do celular. O cara é uma atitude totalitária totalmente sem noção o que fala. Mas é engraçado que se a gente fala que isso ia acontecer há 3 meses atrás, 4 meses atrás, todo mundo ia falar que é algo impossível. Aí se você chega hoje e Uhum. fala que as pessoas elas têm que tirar o dinheiro da poupança e ter a propriedade delas, as pessoas falam, não, o governo não vai mexer com a poupança. Ou seja, acaba tendo um Alzheimer seletivo, né? As pessoas elas confiam Uhum. sempre no governo, são traídas e continuam confiando. É, é aquele velho ditado naquela frase: rouba, mais faz, demora, mais faz. É. Agora vai mudar, né? Volta que muda. Né? Volta que muda. Eu queria te perguntar uma coisa, fugindo totalmente do assunto. Na Constituição, a gente tem um artigo que permite intervenção militar de forma superficial. Não sei, eu não lembro qual artigo, eu não sei se é o artigo 142, posso estar enganado. E eu queria falar se há risco, em meia crise, de haver uma intervenção. Eu, como, como trabalhei na polícia militar, né? 10 anos, eu acredito que é mais desinteresse dos militares do que realmente possibilidade. Entendeu? O fato é que, por exemplo, hoje a maior tropa é dos policiais militares, né? Se juntar os policiais militares estaduais de todo o país, dá uma tropa imensa. E, de Uhum. fato, eles nem deveriam ser militares, né? Eles foram abandonados pelo povo, né? Abandonados pela Constituição de 88, que deu direito para todo mundo, menos para eles, né? Então, acho É. que a realidade são dois pontos. A realidade é que os militares não querem tomar o poder, e a realidade também é que, se tomassem, a situação hoje é totalmente diferente de 64, por exemplo. Entendeu? Rapaz, é uma coisa que eu critico bastante na nossa Constituição, não tem jeito. Ela é tão grande e tão ineficiente, ela retrata totalmente com o Estado. Intervém tanto de forma ineficiente. É, A gente tem o exemplo da Constituição dos Estados Unidos. É pequena, cara. Se não me engano, ela tem 27 páginas. Só que ela é eficiente. isso. Ao contrário da nossa. É uma merda. E quando você pega as coisas assim mais eficazes, por exemplo, quando você encontra com uma frase irrefutável, você vê o tamanho daquilo e aquilo quebra todos os seus paradigmas, quebra todos os seus argumentos, entendeu? Então, a inteligência está na arte de resumir, está na arte de você conseguir tornar aquilo algo pequeno, mas irrefutável, né? Uhum. Cara, vou finalizar aqui agradecendo a você por dar esse papo com a gente aí. Cara, sensacional. Sensacional. Eu vou deixar o seu Instagram aqui na descrição do vídeo que vai ser postado. O Instagram do Ancapixabas também, que é um ótimo portal para quem quer conhecer o libertarianismo. E quem está interessado em conhecer o libertarianismo, por favor, conheça. Vale a pena. Leia o Esquerda e Direita, leia Anatomia do Estado também, que é outro livro pequeno e bom. E conhece, cara, que é uma ideologia totalmente válida para você aprender e um pouquinho mais como funcionam as coisas no nosso país e no mundo.
Eu diria que acho que a maior. Eu costumo falar que eu não sou nada, né? Eu estou libertário. Mas é tão difícil Uhum. dizer que um dia não serei, porque é algo realmente apaixonante o libertarianismo. Tanto que fez a partir de um. Eu saí de uma profissão, né? Saí de uma carreira tranquila num serviço público e ver que o que eu estava fazendo não era algo que não era algo que eu queria, não era algo que eu julgava certo, né? A partir do momento que conheci a ética libertária, né? O libertarianismo para mim é algo assim realmente Sim. apaixonante, é algo que é muito curto, muito simples. É apenas ser contra a agressão. Ah, mas a gente nunca vai conseguir fazer ser zero agressão, né? Mas que pelo menos a gente tente julgar de forma igual quem agredir, seja ele uma pessoa ou um grupo. Se ele iniciar agressão contra a pessoa pacífica ou sua propriedade, que ele seja julgado de forma igual. Fazendo uma brincadeira aqui para finalizar, Ah, só pedir pro pessoal se inscrever no eu vou Capixaba fazer aí. uma brincadeira com você, Fábio. O cara saiu da carreira. Ah, verdade, se inscreva no Capixaba, cara. Tá chegando quase 300 inscritos. Vamos bater um K lá. E no meu canal também de história, velho. Tô até mendigando Isso aqui aí. também. História do Antônio Vou fazer uma Conselheiro. brincadeira com o Fábio. Saiu da polícia militar para defender libertarianismo e gastar 6 mil por mês com libertarianismo. Viu? É exatamente isso aí. Que é o quanto que eu poderia receber na polícia militar, né? Eu tô praticamente no prejuízo por ter Uhum, saído, mas pelo menos eu durmo com minha cabeça tranquila. É a questão da congruência, né? uhum. Fábio, brigadão, velho. Tamo junto. Vamos fazer mais isso. Um papo libertário aqui. Só um ponto aqui. Eu estive no Politize, que é bem mesclado. E no Politize a pessoa Uhum. que eu mais gostei de conhecer foi o Fabiano De Paula. Se ele estiver assistindo, ele é comunista. Mas ele fala que ele é comunista, ele defende as ideias dele e ele é congruente, entendeu? Eu sou totalmente contra o que ele fala, mas só que ele é um cara correto, ele não tá mentindo, ele não engana, ele fala, não, eu sou contra, pega o seu dinheiro todo, 100% de imposto. Ele não fica mentindo, entendeu? Então eu acho isso aí o principal, tentar ter uma conversa sincera, um debate de ideias. Igual isso, eu tenho um amigo, um professor hoje, que é o Douglas Barraque, que provavelmente vai assistir esse vídeo, porque, cara, é um cara sensacional. Ele também não concorda com minhas ideologias, como eu também não concordo com a dele, muito com a dele, mas o cara tem base, o cara tem embasamento naquilo que ele fala, o cara é fixo naquilo que ele fala, ele não tenta desviar os seus argumentos. Isso aí. Isso que é o bom, a pessoa ela não se contradiz ao falar o que ela defende. Isso é sensacional. A pessoa pode defender até, cara, o mais perverso nível do comunismo, mas se ela defender com base, vão fazer o quê? É, Conversar e vão debater isso aí. exato, exato. Antônio, Então é isso aí, Fábio. Obrigado, prazer, viu? hein? Tamo junto aí nessa. Tamo junto.